Olá, Renato Gaúna aqui de novo, mais uma live trazendo esse conteúdo aqui para você, ajudando você a aumentar a sua segurança. A galera tá chegando aí, transmitindo para 2 canais, tá? YouTube, Facebook e vamos lá. Enquanto a galera tá chegando, bom, vamos começando já, né? Vamos dar o privilégio para quem já tá aí e conforme for chegando a galera vai dando oi, beleza. Então é o seguinte, gente, o tema aqui, né? Qual é o melhor e mais seguro sistema de câmeras que você pode comprar? Bom, todo mundo, claro, quer segurança, né? Todo mundo pensa em segurança na hora de comprar lá um equipamento. Seja uma cerca elétrica, né? Um alarme que a pessoa vai instalar e um sistema de câmeras também. E aí a gente imagina que o fabricante, né? Como a área desse fabricante é a área de segurança, pelo menos a segurança eletrônica, né? Ele deveria se preocupar com as suas informações, com a sua privacidade. E o que eu quero dizer com isso é que os fabricantes, eles se preocupam, né, ou eles sabem que quando você instala uma câmera, você pendura ela ali num local, ela fica visível, você pode intimidar uma ação, tá, de alguém que esteja mal intencionado ali. A pessoa vê a câmera e a pessoa realmente vai a ação dela vai ser inibida de alguma maneira, né? Pelo menos estatisticamente. Tem gente que nem isso, né, respeita essa questão de estar sendo filmado. Tem gente que não se importa. Mas, no geral, uma pessoa que está ali estudando a situação, ela vai observar e quando ela vê uma câmera, a ação dela vai ser inibida. Isso aí, acho que todo mundo concorda, né? Mas tem uma questão que o fabricante do seu sistema de câmeras, ou de qualquer sistema de câmeras, tá? Ele não se preocupa que as imagens que são transmitidas dos sistemas de câmeras, elas não são criptografadas, tá? O que isso significa? Essa imagem viaja de uma maneira, pela internet, de uma maneira aberta, tá? De não segura. E então o provedor, quando você liga esse sistema de câmeras na internet, o seu provedor de internet é ele quem pega essas informações, tá? O sistema de câmera passa por ali e o provedor envia essas informações para onde? Para algum lugar. Por exemplo, você vai à rua e visualiza suas câmeras no celular. Então você está usando uma internet, estando lá fora, em qualquer lugar do mundo, e você faz um acesso ao seu sistema de câmeras. Esse acesso, você vai fazer uma solicitação no seu sistema de câmeras. E aí você tem que digitar o usuário, a senha, e aí você vai lá e pede para visualizar. Nesse momento, essa informação que tem o usuário e a senha, ela viaja pela sua operadora de telefonia, certo? Passa pela operadora de telefonia e ela viaja pela internet, passando por todos os provedores. Lembrando que nesses provedores, eu sempre digo isso, trabalham pessoas que podem monitorar as suas informações, né? As informações que trafegam ali de um lado para outro. E essas informações chegam no seu sistema de câmeras. Mas quando você digita a senha e transmite, essa senha viaja de maneira aberta, tá? Então, o fabricante de câmeras, ele não se preocupa com essa privacidade, tá? Se a sua senha vai viajar pela internet de maneira aberta, e aí ela chega até o sistema de câmeras a solicitação. O sistema de câmeras valida, confere se aquela senha está certinha e devolve as imagens. E essas imagens, elas navegam de novo, né, pela internet, passando pelo provedor, da onde tem a sua internet, e todo aquele caminho, né, até chegar na sua operadora de telefonia e no seu celular. E essas imagens também viajam abertas. Bom, tendo entendido que o fabricante não se preocupa com essa informação, com a segurança da informação, só com a segurança patrimonial, né? Então, existe algum equipamento que já venha pronto com uma segurança, que essas imagens, elas viajam embaralhadas? Não, não existe, tá? Não existe, mas tem solução, tudo tem solução.
E a solução não está no sistema de segurança. Então, vamos lá. Sua cerca elétrica, você liga na internet. Essa cerca elétrica também você pode acessar de longe, ligar e desligar. Seu alarme é a mesma coisa, tudo via internet. E é igualzinho, tá? Você manda uma solicitação de usuário e senha para ligar ou desligar. Então, o seu sistema, o fabricante desses equipamentos também não se preocuparam com a segurança da informação. A senha e o usuário também viajam abertos, tá? Beleza. Então, ninguém está muito presente para essa situação. E eu vou abordar isso mais a fundo na live de hoje, das 9 horas. Convido você para estar lá, para você poder aumentar mais a sua segurança. Como é que você aumenta essa segurança? Então, a dica que eu posso dar aqui, referente ao assunto dessa live aqui, é qual o melhor sistema que você pode comprar? O mais seguro não existe. Então, você vai ter a solução no próximo vídeo, né, na live, no nosso encontro das 9 horas da noite. Beleza? Bom, e aqui eu vou indicar para vocês alguns equipamentos que você pode ter, mas eu não vou falar de marca e modelo, tá? Não existe marca e modelo melhor. É igual carro. Você compra o carro para ir trabalhar. Qual é o melhor carro para trabalhar? Depende, né? Se eu perguntar isso a você, você vai ter N informações para me passar, do tipo, primeiro você precisa saber de mim, né? Que tipo de trabalho você faz? Você pega trânsito, você precisa de um carro confortável, carro automático, para não ficar trocando de marcha. Você trabalha num local onde só pega uma estrada, não anda muito. Então, tem várias informações que você precisa adquirir para me dizer o melhor modelo de carro que vai atender a minha expectativa. Dependendo também do meu poder aquisitivo. Né? Provavelmente até um ricaço que tem uma Ferrari, ele não deve ir trabalhar todo dia com ela, né? E deve, sei lá, utilizar outro carro. E aí ele faz uma escolha baseada em quê? Na marca? Não, geralmente nas características que ele precisa, né? Que vai atender a ele. O sistema de câmera, gente, não é diferente, tá? Bom, então vamos considerar aqui algumas informações. Deixa eu só ver o que me pediram aqui. Pediram nada. Bom, então, gente, é o seguinte. Modelos de sistema de câmera, tá? Então, deixando o fabricante de lado, existem os modelos que são as câmeras analógicas. E eu vejo esse erro se repetir ano após ano, tá? Eu estou no campo de batalha de instalação de câmeras, fui instalador por um tempo e atuei nesse ramo aí por uns 5 anos, mas isso já tem algum tempo. Depois eu migrei para a área mais de segurança. A minha área mesmo é programação, sou programador, mas eu me conectei muito com essa área de segurança. E aí eu pude ver por aí muitos erros que os instaladores cometem, tá? Que é o quê? Não se atualizar. E aí até hoje, essas pessoas, geralmente empresas, tá? Eu ainda recebo dos clientes antigos o orçamento, porque eu costumo ensinar aos meus clientes, não aceite produto de determinado tipo, e não é de marca que eu estou falando, tá? Não aceite um produto, por exemplo, uma câmera hoje, é o principal, tá, gente? A câmera analógica. Uma câmera analógica, ela já existe há muito tempo. Ela é boa, tá? Porém, já ultrapassada, tá? Em vários quesitos. Por exemplo, a segurança é fácil, tá? Alguém pegar ali e fazer igual a gente vê nos filmes, né? A pessoa vai lá, filme de espionagem, pega aqui o fio da câmera, puxa e faz um puxadinho ali e liga em outro equipamento. É possível, aquilo ali acontece, tá? É verdade. Dá para fazer, inclusive, injeção de imagem. O que isso significa? Você desligar a câmera e o aparelho que grava as imagens e recebe, você pega um outro aparelho, coloca ali no fio e ele vai enviar uma outra imagem para aquele aparelho. Então, a gente vê muito isso em filme e isso não é ficção, tá bom, gente? É muito possível fazer isso nas câmeras analógicas. E aí eu vou te falar que o grau de dificuldade para fazer isso numa outra câmera, num outro tipo de câmera, que é a câmera IP, vou mostrar aqui para você, aumenta em, assim, sei lá, 10 mil vezes o nível de dificuldade de alguém conseguir fazer uma invasão pelo cabo da câmera, tá?
e é possível detectar também essa mudança quando alguém vai lá e faz uma intervenção ali no cabo. Então já começa aí. Mas, bom, como eu acho que a gente não está sujeito assim a um risco tão grande dessa espionagem, a outra grande desvantagem é o tipo de conector e aquele cabo, tá? É um cabo, infelizmente eu não tenho cabo aqui, mas o conector, vou mostrar para você, e você já deve ter visto muito isso aqui, ó. Esse tipo de conector, ó, vou colocar ele aqui assim, ó, deve dar para ver bem. Como funciona, né? O instalador tem que ir lá, abrir aqui, separar essas duas pontinhas, e ele vai ligar esse fio, vai fazer uma crimpagem aqui, ó, tá? Nesse conector metálico. O que acontece, gente, é que aqui tem um grande risco de causar uma interferência na imagem, porque fica muito próximo. É um trabalho chato. Aí você pode dizer, mas eu contrato a pessoa e ela faz. Sim, não tem problema. Mas essa pessoa, às vezes, ela te dá um prazo. Eu instalo em 1 dia ou 2 dias para passar os cabos, fazer as conexões e tudo mais. Gente, acontece muito imprevisto nesse tipo de cabeamento aqui. E aí dá ruim, a pessoa tem que cortar o cabo, refazer, e gasta conector e assim vai. Beleza, então a pessoa te dá esse prazo, vai ficar 2 dias na sua casa lá. E a pessoa acaba ficando 3, 4 dias ou mais, né? Então essa é uma das desvantagens. Isso não é um problema para você? Tá tudo bem. Mas a outra desvantagem é que esse cabo, principalmente exposto ao tempo, tá? As câmeras que ficam lá fora, tomando sol e chuva, geralmente a gente coloca uma proteção, tá? Um serviço bem feito leva uma proteção aqui. Mas esse material aqui, ele tende muito a dar mau contato, tá? Ele vai deteriorando, o fio que entra aqui é muito fininho e ele causa muito mau contato. Fora isso, por ser analógico, tá? Ele não transfere essa imagem para o sistema de câmeras, a câmera que é ligada aqui, né? Transfere essa imagem de uma maneira analógica. O que isso quer dizer? A gente pode comparar isso com aquele copinho que a gente usava. Você já brincou? Pegar um copinho, botar uma linha e conversar com alguém do outro lado. Eu brinquei muito disso quando era criança. Acho até que isso revela a idade, né? Mas isso é transmitido lá, a sua voz, pela linha, de uma maneira analógica, tá? Bom, se for comparar, tem algumas vantagens e desvantagens. As vantagens são pequenas, tá? Porque a imagem viaja ali, então, sem nenhum processamento eletrônico. Ela vai pelo fio, igual o telefone analógico, que não existe mais. E aí, como eu falei, a evolução. O telefone hoje, como funciona? Você fala, o aparelho pega ali a sua voz de uma maneira analógica só no microfone. Dali em diante, existe um processador que pega a sua voz, converte em meio digital e transfere pela rede telefônica, tem telefone que funciona via internet e tudo mais. E qual é a vantagem disso? Essa conexão é livre de interferência, tá? Então a sua imagem, ela não vai ter um problema de ruído. Se o cabo perder, né, partir de alguma maneira, sim, aí você perde a conexão. Mas não tem um ruído. Uma outra desvantagem do cabo analógico e esse conector é que ele, quando chega um cabo lá, você tem que passar esse cabo por todos os lugares onde você quer colocar a câmera. E essa câmera, a imagem dela tem que ser gravada, tá? E tem um aparelho central que grava as imagens. Então, todos os cabos, imagina, existem sistemas de 16 câmeras. E todas essas 16 câmeras têm que convergir em algum ponto onde vão ser ligadas em um aparelho de gravação, que é o DVR. Daqui a pouco eu mostro para você aqui. E a desvantagem é um quebra-quebra danado que você precisa fazer para passar todos esses cabos e fazer essa crimpagem aqui. E aí o que acontece? Se você tem 16 câmeras, você acaba tendo uma cachoeira de fios em algum ponto da sua casa, do seu estabelecimento. Eu tenho uma imagem aqui, algumas imagens de exemplo para você ver. Ó. Vou colocar aqui na tela, vou compartilhar a minha tela aqui com você. A gente dá uma olhada em algumas imagens que eu já tirei foto. Olha só, isso aqui foi uma cliente que eu visitei
e ela estava insatisfeita, tá, com a instalação que o técnico foi lá e fez para ela, né? Você pode dar uma olhada, julgue você mesmo o tipo de instalação que chega lá, ó. Mas isso é o que as pessoas têm feito no geral. Eu já vi profissionais que se preocupam mais, tá, com essa estética também. E assim, mesmo se preocupando com a estética, ainda tem o problema que eu falei do mau contato, né? Uma vez, essa cliente me ligou, ela estava assustada, porque as imagens dela, quando ela ficava monitorando, ela liga o sistema de câmeras dela na TV, tá? Uma TV grandona, e ela estava preocupada, porque as imagens começaram a mudar de cor, ficar vermelha, amarela, e começou a trocar de cor. E ela pensou que fosse uma invasão, algum hacker tivesse invadido o sistema dela e ficou ali trocando as cores do sistema de câmeras. E isso é possível acontecer, tá? Então ela teve um susto, tá? E foi assim, um susto aceitável, porque isso é possível acontecer. E essa cliente, foi assim que ela chegou até mim, né? Ela ficou com medo e pediu indicação de um especialista em segurança nessa área e tal, e não só em CFTV, né? E como eu me especializei nessa área, ela procurou uma indicação e a gente tinha um amigo em comum, e aí acabei chegando lá, ela chegou até mim e conseguiu. Eu fui lá ver o que estava rolando. E eu achei que fosse, até quando ela me disse, né, o que estava acontecendo, eu falei para ela, ó, a suspeita é real, pode ser que seja uma invasão mesmo, e a pessoa fique lá trocando. E aí depois ela passou a desconfiar do próprio instalador, tá? Porque ela teve outros motivos para isso. Não vou colocar aqui a situação, tá? Para expor nenhuma pessoa nem outra, mas ela teve motivos para desconfiar do instalador. Então ela ficou com medo, achando que o instalador também pode ter ficado com a senha dela e acessado o sistema via internet. Para quê? Para que ele pudesse trocar as cores do sistema dela, além de conseguir monitorar ela à distância, né? E ela achar que era um defeito da câmera, e ela poder chamar ele para pagar, e ele vai lá novamente, troca a câmera dele. E por que ela desconfiou disso? Porque esse instalador ele fez isso com ela, mas não pela internet, tá? Realmente ela não estava sendo invadida pela internet, eu consegui verificar isso, tá? Através de... Existem registros dentro do sistema de câmeras, onde é possível você ver. Ah, a pessoa pode apagar. Sim, mas se ela apagar, ela consegue apagar toda a informação, e não só uma parte. Bom, aí depende também do nível da pessoa que invadiu, tá? Mas conhecendo o tipo de técnico, o tipo de instalação que ele fez, dá para ver que ele realmente não tem essa capacidade, tá, de conseguir fazer um trabalho de invasão tão bem feito. Então, realmente não foi o técnico, e eu confirmei, era um mau contato no conector, né? Nesse conectorzinho aqui que eu mostrei para você. Esse aqui. Deixa eu colocar a imagem novamente aqui. Esse conectorzinho aqui, ó. Então, o que eu recomendo a você? Quando você vai contratar um instalador para fazer os trabalhos lá, esse trabalho todo de instalação, fuja desse tipo de instalação, tá? Mas não é o conector, é o tipo de instalação. É a câmera analógica. A câmera analógica, ela já existe há muito tempo. Desde a época do telefone analógico. Então, gente, é altamente recomendado, tá? Que se você vai instalar um sistema do zero, não procure esse tipo de instalação, tá? Do sistema analógico. É ultrapassado, dá muita manutenção, tem vários outros motivos no qual eu recomendo para você não instalar, tá bom? A dificuldade de instalação, o quebra-quebra, são várias opções, tá? A segurança, como eu falei, porque alguém pode ir lá no cabo e pode roubar ali, né? Vazar informação pelo próprio cabo. E assim, então são N desvantagens. E toda hora, como dá manutenção, o técnico tem que voltar lá, cortar a ponta do cabo, refazer, e isso gera uma visita, né? Por quê? Se tem um tempo de manutenção, não é uma obrigação dele manter isso como uma garantia, tá? Porque isso dura um certo tempo. Então, vamos supor, 2 meses, 3 meses. Se ele te deu uma garantia de 30 dias, em 30 dias esse problema não vai acontecer. Mas, periodicamente,
esse técnico vai ter que voltar lá e fazer toda a manutenção do cabeamento. A outra desvantagem é que se você quiser uma câmera com som, você agora quer escutar. Normalmente, as câmeras que as pessoas utilizam, do sistema de câmeras, elas não captam som. E aí, vamos supor, agora a pessoa quer fazer um upgrade no sistema, tá? Atualizar e colocar uma câmera melhor que possa captar o som. E aquele cabeamento que foi passado ali, como ele só tem 2 vias, ela não consegue fazer a captação do som. Então, ela tem que trocar todo o cabeamento, comprar uma câmera específica para aquele novo cabeamento, uma câmera analógica de novo. Por quê? Porque o sistema de gravação também é analógico. Então, você vai ficar preso a esse sistema, tá? E para você fazer um upgrade disso, você vai ter que investir novamente uma grana para poder atualizar. E aí, um outro problema das câmeras do sistema analógico. Hoje em dia já existe câmera com a imagem de muito boa qualidade. Os fabricantes continuam insistindo nesse modelo analógico e eles vão atualizando o padrão da imagem. Ele vai melhorando sim, tá? Mas, como eu falei, o cabo continua o mesmo, então ele pode sofrer ruído na imagem. Mas a captação da imagem por essa câmera, elas melhoraram bastante. E elas são bem parecidas com as imagens da câmera analógica, mas elas têm uma forma diferente de ser medida, tá? Essa qualidade de imagem, a resolução. Então, eu tenho uma câmera aqui, que é analógica, ó. Ela ficou encalhada porque eu realmente não tenho coragem de vender, tá? Um tipo de equipamento desse para um cliente, não. Então, eu preferi ficar com ele aqui encalhado e nem para sorteio eu acho que vale, não. Então, vale para ficar aqui. De repente, daqui a 100 anos, eu vendo para um museu, aí eu recupero o valor que eu investi na época lá. Então, não recomendo que ninguém utilize esse tipo de câmera, do padrão analógico. E aqui vem dizendo na etiqueta, ó, que a resolução dela, aqui, ó, é de 1.400 linhas. Gente, 1.400 linhas para uma câmera analógica, ainda mais ela antiga assim, né? Isso não acontece, isso não é verdade. Então, essa resolução é enganosa, tá? Então, você compra um equipamento, geralmente, você vai lá na internet, pesquisa, e a gente hoje tem que prezar pelo preço, claro, e tentar fazer um equilíbrio entre preço e qualidade, o melhor custo e benefício, né? E é isso que eu quero ajudar você aqui. Só que eu recomendo, tá, fortemente, que você não compre aqueles tipos que você vem lá e vê um kit. Ó, um kit completo de câmeras, com cabeamento, câmera, sistema de gravação, sistema que liga na internet e tudo mais. Por quê? Porque ali eles vão colocar todos esses produtos, tá? De repente ele coloca um deles com uma qualidade boa, coloca um fabricante bom, o gravador das câmeras, e a gente geralmente, tá? Estatisticamente eu já vi isso, já fiz essa pesquisa, a maioria das pessoas preferem a marca Intelbras, tá? A marca Intelbras é uma boa marca, sim, mas existem várias outras marcas que são tão boas quanto. No quesito segurança, gente, eu reprovaria todos, tá? Eu reprovo todos eles, todos eles. Mas no quesito qualidade, não tem só o Intelbras. Eu recomendo, sim, Intelbras, Hikvision, Giga, Briatech, tem muito fabricante bom no sentido de qualidade de imagem, tá? Bom, mas o que eu disse aqui para você então o vendedor vai lá e coloca assim, um kit de câmeras com o DVR da Intelbras. Sim, aí o DVR é de uma marca boa, mas a gente não conhece as características. De repente, essa característica não atende você. E aí você acaba comprando porque ouviu falar que o Intelbras é bom, ou já usou o Intelbras e sabe que ele é bom sim, ou uma outra marca boa, e você acaba comprando. Mas o que vem junto? Vem o cabeamento, vem, como você pode ver aqui também, ó, esse sistema de câmeras, ó, ele precisa aqui de uma fonte, onde ele alimenta todas as câmeras, tá, com a energia, e o cabo de energia vai junto com esse cabo analógico, tá? E geralmente o instalador liga, faz essa ligação aqui, com uma única fonte de energia para distribuir para todas as câmeras. Isso não é um problema,
tá? Porque aí você pode aproveitar um único ponto de energia para todas elas e ligar esse ponto de energia em um aparelho no break, que é aquele que, quando falta luz, ele segura a energia. E tá tudo bem. Mas qual é o problema? Eles fornecem uma fonte, tá? Que, vamos supor, para 16 câmeras, esse tipo de fonte não aguenta todas aquelas câmeras que precisam de energia. E como a energia, dependendo do tamanho do cabo, ela vai se perdendo e vai ficando mais fraca, esse tipo de fonte também, ela enfraquece a energia durante o cabo lá, né, como eu falei. Quando fica de noite, a câmera aciona automaticamente uma luzinha para enxergar no escuro, e aí ela precisa de mais energia. Então, essas fontes que a gente compra e vem num kit elas vêm no kit de câmeras, né, porque a gente acha interessante o preço, tá um excelente preço, elas não têm essa capacidade de suportar aquela quantidade de câmeras. Tá, agora é por isso que eu deixaria de comprar um sistema de câmeras? Bom, você pode comprar se você vê que o valor daquele equipamento, vamos supor, um equipamento bom, um Intelbras ou um Giga, algum desse, vem ali e só o custo total do projeto já vale aquele equipamento. Aí tudo bem. Mas o que você vai fazer com o restante? Vai fazer igual a mim, né? Eu deixei, por exemplo, esse sobrar, né? Essa câmera aqui, não instalei e tive que comprar separadamente, tá? Outras câmeras. Então, qual é o melhor tipo de câmera? Tá? Esquecendo o fabricante. Eu recomendo que seja um modelo de câmera IP, tá? Mas não é também qualquer câmera IP. Então, você precisa se atentar para algumas características. E aí vai depender também de alguma necessidade sua. Então, vamos supor, tá? Isso é uma coisa também que não acontece num kit desse, de sistema de câmeras, quando você compra um pacotão. Quando você tem lá uma casa, caiu ali, mas tudo bem, vou precisar. Quando você tem lá sua casa, por exemplo, vamos colocar o cenário aqui, tá? De quem mora numa casa. Você quer cercar os 4 lados da casa para você monitorar e visualizar ali as câmeras. E existe algum lado da casa que pode ser um corredor mais estreito. E logo do lado do corredor é o vizinho. Então, existem câmeras que têm uma lente, tem uma abertura de lente que faz isso aqui, tá? Eu vou mostrar aqui os modelos aqui e essas características. E quando você faz essa abertura, você está invadindo ali, a sua imagem está invadindo um espaço que não é para você monitorar, a não ser que o seu vizinho goste da ideia, né, de você também estar monitorando ali para proteger, né, por assim dizer, o patrimônio dele também. Caso contrário, né, isso é considerado até uma invasão de privacidade. Então, você precisa de um tipo de lente que ela seja mais fechada a imagem, aí ela vai buscar mais longe. Então, eu vou mostrar aqui para você algumas características aqui. Eu mostrei esse tipo de imagem aqui. Deixa eu fechar ele. Vamos ver se eu só te mostro mais algum aqui rapidamente. São os tipos de instalação, ó. São tipos de conexões, tá? Que alguns instaladores fazem por aí, para você ver que, assim, não dá nem para dizer, né, gente? Então, bom, eu falo até para a pessoa, ó, eu não dou manutenção nesse tipo de sistema não, tá? Eu fui lá, dei um diagnóstico, mas realmente não dá para eu ficar indo lá e mexendo nisso. Ah, coloca um conector adequado. Eu posso fazer isso, mas depois eu vou ter que voltar lá, dar garantia de um serviço que vai dar problema várias vezes e não vale a pena você ir a um cliente para você ir lá e mexer em todos os cabos de novo, colocar todas as conexões, tá? Não vale a pena nem para o cliente e nem para o instalador. Por quê? Uma mão de obra dessa pode custar um pouco caro, mas para o tempo que leva, para o instalador não vale a pena, tá? Ele poderia estar em um outro cliente usando esse tempo para instalar um sistema novo de câmeras. Então, nesse sentido, fica uma escassez muito grande aí de manutenção por conta disso, tá? E olha isso, é um serviço de má qualidade, né? É muito fácil um cabo aqui encostar no outro e, bom, isso aqui não vai dar um curto porque não tem energia aqui passando, tá? Mas a imagem vai ficar, tá, de uma maneira que você não vai conseguir visualizar. Então, em pouco tempo, esse sistema de câmera aqui vai parar novamente
e aí vai precisar de uma outra manutenção. Então tá aí mais uma das desvantagens. E aí eu falei para você aqui da câmera analógica. Deixa eu colocar aqui, ó. Vou tirar da minha tela essas imagens aqui. Depois eu volto nessa questão aqui. E vou mostrar para você a lente que eu falei, né? A abertura da lente. Eu separei aqui algumas imagens que você vai poder ter ideia de qual tipo de lente que você deve ter numa câmera aqui, ó. Geralmente, gente, as mais comuns do mercado são essas duas aqui, ó. Deixa eu ver se você consegue ver minha tela. Tá aqui. As mais comuns do mercado são essas duas aqui, ó. Quando você compra uma câmera aí, normalmente, a pessoa compra sem olhar muito qual é o tipo de lente, porque já vem um padrão. O padrão geralmente é essa daqui, ó. 3.6, tá? Aí você nota que ela tem esse tipo de abertura aqui, ó. E é assim que ela capta a imagem desse jeito. Na medida em que você aumenta esse tamanho aqui, ó, 12 milímetros, 16 milímetros, ela vai fechando mais o foco, e aí só que você consegue enxergar mais longe. Então, onde você pode instalar, por exemplo, uma câmera de 8 milímetros, num corredor estreito, onde você quer ver todo o corredor e até o final dele, né? Então, esse aqui é o mais indicado. Ou então, na frente ali, na fachada da sua casa, uma câmera que aponte, por exemplo, lá para a rua, e uma câmera dessa aqui de 12 milímetros, de 12 já é o suficiente, tá? Ou de 16, você pode botar a câmera ali no seu portão e enxergar até lá na esquina. Só que o que vai acontecer com o que tiver perto vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou mostrar aqui também para você outra imagem, para você ter uma ideia nessa aqui, ó, de 12 milímetros. Olha aqui a foto embaixo, como aparece, ó. Vou ampliar aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui a imagem. Eu acho que eu não consigo ampliar aqui a imagem do meu navegador. Consigo. Tá aqui, ó. Deixa eu ampliar mais. E tá aqui, ó. A de 12 milímetros vai fazer isso aqui, ó. E a de 2.8, que você vai ver logo ali em cima de novo, ó, ela não enxerga tão longe, mas ela tem um ângulo de abertura, ó. Você vê que aqui, nessa de 12, você quase não vê o carro inteiro, tá? Então, uma coisa que você tem que observar. Então, isso pode ser, tá? Um trabalho do instalador de tomar esse cuidado, mas geralmente o seu instalador ele não vai tomar cuidado com essa questão. Ele vai comprar um modelo padrão e vai instalar lá no seu local onde você precisa, geralmente, as câmeras de 3.6, tá? No máximo a de 2.8. A 2.8 eu recomendo, eu acho legal, quando você tem uma sala, por exemplo. Olha o alcance aqui, ó, 5 metros, tá? E é os 5 metros de uma visibilidade boa. E o que acontece? Como ele tem uma abertura maior aqui da lente, tá? Essa abertura chega a ser de 90 graus, quase um L, assim. Então, você colocaria uma câmera num canto, que você consiga ver os 90 graus da sua sala, e uma outra câmera, se a sua sala for grande, lá no outro canto, que ela vai cobrir uma outra área de 90 graus. Então, essas imagens vão cruzar. E aí, dá uma boa visibilidade, tá? Então, você tem que prestar atenção direitinho nessa questão da lente, beleza? Tá, então, dada essa questão da lente, dada aqui, ó, a distância, você vai tomar cuidado, você tem que se preocupar com uma outra coisa, a visão noturna. O que acontece, ó? Existe um recurso chamado, deixa eu colocar aqui na tela, aqui, ó, um recurso chamado IR-Cut. Vou mostrar como é que escreve aqui, ó. Por quê? Porque já a gente vai pegar esses nomes e vamos fazer uma pesquisa de valores aqui na internet, tá? Vou te mostrar lugares, sites de internet onde você pode comprar. Essa função aqui, ó, IR-Cut, é importante que você tenha na câmera, seja no ambiente interno ou no ambiente externo. Existe câmera diferente para cada ambiente desse? Existe. Uma aguenta mais o tempo ali, né, a pressão do tempo, sol e chuva, e alguns outros modelos não conseguem nem, não podem chegar perto da água porque ela vai beber água e vai dar problema. Tá? Basicamente a diferença é essa.
Mas é importante que todas elas tenham esse recurso aqui, IR-Cut, tá? É uma forma de melhorar a visão noturna. Toda câmera, ela já tem uma outra função, no geral, tá, gente? Ela já tem uma função chamada IR, que é o infravermelho, vem do inglês, né? Infravermelho. É o que é isso? É uma espécie de luz, é uma luz que não é visível aos olhos humanos, mas a visão da câmera consegue enxergar. Se você pegar lá na imagem, é interessante. Você vai lá fora, onde está a sua imagem, a sua câmera filmando no escuro total. Você pega uma lanterninha de infravermelho e mexe assim, você continua sem enxergar nada no escuro. Quando você vai lá ver a gravação das suas imagens, a impressão que você tem é que alguém tinha um holofote assim passando, e aí você consegue ver bem lá as imagens. Então é interessante, tá? Porque se você quer colocar suas câmeras num quarto, por exemplo, para monitorar lá o seu bebê, monitorar seus pais idosos, o que você vai fazer é colocar essa câmera e o infravermelho que vai acender não vai incomodar a pessoa que precisa dormir sem nenhuma luz incomodando, tá? Então, normalmente, a câmera tem infravermelho. Mas esse outro aqui, ó, é um padrão que você deve procurar. Antes de tentarem vender para você um equipamento, você tem que exigir isso aqui, ó. O IR-Cut, ele é uma película que aparece, tá? É uma película que fica na frente da câmera aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui minha tela. Aqui. O IR-Cut, ele é uma película que aparece aqui na frente da tela. E o que ela faz? Ela tem um dispositivo, tá, meio que mecânico, acionado eletronicamente, mas rola uma mecânica ali que quando fica de noite, aí tem um sensor de luminosidade, e essa película é modificada ali, ela ajusta, ela entra na frente da lente, lá dentro. E aí a visão noturna melhora, tá? É como se fosse aquele óculos que a gente coloca no cinema para melhorar a imagem da visão 3D, por exemplo, tá? Não tem nada a ver aqui com 3D, mas tem a ver com a luminosidade, tá? É um filtro. Então ele coloca um filtro. E quando vai amanhecendo, ou você acende a luz, e aí iluminou, o sensor da câmera, o sensor de luminosidade detecta, e ele vai lá e tira a película da frente dessa lente para melhorar a imagem quando tiver claridade. Então essa é a funcionalidade IR-Cut, tá? É importante que você tenha. Então vamos lá, vamos colocar aqui os requisitos que você tem que ter numa câmera independente do seu fabricante, tá? Então, aqui, ó, o padrão ONVIF. O padrão ONVIF você não precisa saber como funciona, mas ele é um padrão, tá, de comunicação que torna todas as câmeras que têm esse mesmo padrão, e tem o equipamento de gravação também, que é o DVR, esses, sendo desse padrão ONVIF, todos são compatíveis. Então, não importa a marca, fabricante, qualquer outra característica. Se você comprar uma câmera que seja ONVIF, você vai garantir que todas tenham que tenham compatibilidade, tá? Que vai funcionar. Então, quando você vai na loja, ou você faz uma pergunta num site de vendas, você pergunta, eu tenho um Intelbras aqui, é compatível com o modelo da Giga? Se você comprar um aparelho, né, de câmera, de gravação, que tem esse padrão ONVIF, você pode comprar qualquer câmera ONVIF, tá? Então, é recomendado que você tenha. A função WDR, ela ajuda na imagem. Como é que funciona aqui, ó? Eu tenho aqui o site da própria Intelbras, dando um exemplo, tá, de como funciona isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de novo, eu acho que a minha tela não está compartilhada aqui. Ó, eu botei aqui no site da Intelbras, vou dar uma ampliada aqui na imagem, ó. E eles dão um exemplo de câmera com WDR. O que é WDR? Ó, é uma função que ajuda na qualidade também. Quando o ambiente fica com muita iluminação, pode dar uma ofuscada, igual esse aqui, ó. Pode dar uma ofuscada na imagem. E aí, o que você vai fazer? A função WDR, ó, já faz isso automaticamente. Você sabe que você vai conseguir pegar todos os pontos, mesmo que esteja super iluminado. Então, lá fora, esse exemplo é a luz do sol e provavelmente também o reflexo no vidro. Tá? Então, dá essa luminosidade aí, dá esse estouro, né, de imagem, de iluminação.
Então, a função WDR dá uma amenizada nisso aí e melhora bastante. Bom, ela não vai funcionar se você pegar uma câmera, colocar lá fora e um farol de um carro, farol alto ali, pegar e virar de frente para a câmera. Para essa função, tá? Se você vai monitorar, você quer monitorar um ambiente, tipo um estacionamento ou a sua rua, que você quer saber visualizar de noite as placas dos veículos, tá? Aí você já precisa de uma outra função chamada varifocal. Vou colocar aqui, ó. Função varifocal. Então vamos lá, o WDR ajuda na iluminação para não haver estouro de iluminação, tá? Depois eu posso compartilhar com você esse conteúdo aqui, tá? E aí você não vai precisar anotar. Então, ó, WDR, não, falei aqui agora, varifocal, esse outro aqui, ó. Varifocal, tá? Serve para mudar a imagem. Eu vou mostrar aqui para você, ó, uma câmera com uma lente varifocal. Ela faz um autoajuste aqui de imagem, tá? Tem um auto íris, auto foco, ela faz tudo automático. E o varifocal, ela ajuda, tá? Junto com a função WDR, a não ofuscar a imagem, tá? E aí ele também tem um pouquinho ali de ajuste automático e tudo mais. Então, é o melhor ajuste de imagem e aguenta a iluminação forte, tá? Pode botar uma luz de frente lá, junto com essa função aqui. Então, essas duas trabalham juntas, tá? E dá uma funcionalidade melhor na hora de proteger contra uma iluminação forte. Então, tá aqui. Melhor ajuste de imagem e iluminação. E aí você pode utilizar para monitorar veículos à noite. Ou se alguém, né, alguma pessoa mal intencionada vai lá e coloca uma lanterna de frente para a câmera ali para ofuscar. Bom, uma câmera varifocal de boa qualidade não vai deixar isso acontecer. A outra coisa interessante, aí você pode optar, vai depender do preço, de quanto você quer investir no seu sistema de câmeras, tá? Mas existem as resoluções. Isso aqui você pode escolher. As duas são boas, tá? A 1080, conhecida como Full HD. 1080 porque ela tem 1080 linhas. E aí, então ela dá uma resolução de desenho, de imagem muito melhor, tá? Mas essa 720 aqui, ela já é excelente, excelente imagem. Vou dar uma demonstração aqui para você ver. Vou pegar o meu sistema de câmeras e vou com uma câmera aqui. E você vai ver a imagem agora aqui da minha câmera em tempo real. Vou abrir aqui a imagem, ó. E essa imagem aqui, ó, se você achar, ó, julgar que ela é boa, no escuro ela também fica bem interessante. Essa câmera aqui, ela tem uma função de R-Cut, que é aquela que eu falei, que tem a película, né, que muda, faz essa luminosidade direitinho, e a imagem continua boa. A diferença é que no escuro, toda a câmera, tá, com o IR-Cut, ela fica em preto e branco, mas ela não perde em nada a resolução, você consegue ver de uma maneira muito satisfatória, tá? Então, recomendo, você pode escolher essas duas resoluções. Essa que você viu minha aqui é a HD, 720, tá bom? Então, ó, a 1080, que eu não tenho agora aqui uma para te mostrar, ela tem uma resolução bem melhor, tá? Então, você vai ter uma definição maior. Então, em que casos eu recomendo que você compre essa câmera com a resolução 1080p, Full HD? Bom, em alguns casos, você quer colocar uma câmera virada lá para a rua, você quer monitorar uma placa de carro, você vai ter uma nitidez maior, tá? Uma resolução melhor causa isso. Você consegue uma definição melhor da imagem, caso você queira pegar essa placa de carro. Então, se você fizer uma combinação dessas funcionalidades aqui, ó, para monitorar locais onde tem veículos, você vai colocar uma câmera varifocal com essa resolução, com a função WDR, o padrão VIF, né, para ficar compatível com qualquer aparelho, e você tem que ter o IR-Cut. Ela automaticamente ela já vai vir com esse recurso aqui, tá? Infravermelho. Só você pode procurar saber
qual é o alcance desse infravermelho. Existem alcances de 15 metros, existem alguns que são alcance de 40 metros e até 50. Mas aí depende da sua lente, né? Então você tem que fazer toda essa combinação, tá? Esse é o trabalho que o instalador faz. Mas se você não acompanhar, você não pode garantir que ele vai entregar para você um sistema que tenha todas essas características que atenda essas suas necessidades. Então, você às vezes, né, pode chegar lá e reclamar um pouquinho do preço, para ele dar uma caída, isso geralmente acontece, e aí ele joga o preço mais para baixo, e às vezes dá um bom desconto. Mas o que ele faz com isso? Ele vai diminuir a qualidade e vai tirar alguma dessas funcionalidades aqui. Então, você tem que primeiro ver a sua necessidade e ver o que você não abre mão, tá? Então, essa combinação aqui é uma excelente combinação. E você pode usar essa outra resolução aqui, tá? Para um ambiente mais interno, onde você monitora ali pessoas, num local mais fechado, onde você não precisa de tanta resolução. Se bem que essa resolução aqui já é muito boa, tá? É excelente. Então, beleza. E aí você vai precisar do seu equipamento compatível, que é o DVR. O DVR é o aparelho gravador, tá? Eu tenho, por exemplo, um aqui, ó. Mas aí você pode ver a diferença, tá? Eu vou te mostrar a diferença do que é hoje um aparelho mais atualizado, que é mais top de linha, e a conexão dele, ó. Porque o que você viu? Igual eu te mostrei naquela imagem lá dos cabos que chegam lá, igual uma cachoeira de cabo, ele é ligado num aparelho desse aqui, ó. Primeiro, o tamanho gigante, né? Vamos fazer uma comparação de tamanho aqui, ó. Essa comparação. E aqui atrás, você vê vários conectores para você ligar todos esses cabos aí, ó. Então, você tem um sistema de câmeras igual esse aqui, de 16 câmeras analógicas. Eu não recomendo porque isso aqui vai ser uma dor de cabeça para você. E olha que tem técnico vendendo, empresas fazendo instalação e vendendo esses equipamentos a preço de equipamento muito top, tá? Só por causa da marca. Então, fuja disso. Não deixe essa pessoa empurrar para você esse tipo de equipamento, não, tá? Sistemas analógicos são ultrapassados, assim como os celulares analógicos, os telefones fixos, que eram analógicos e não são mais, beleza? Então, fica atento para isso. Então, o seu DVR vai mudar de nome, tá? DVR, hoje, ele muda o nome para NVR. Então, você não vai comprar um DVR. É esse aparelho, o DVR, que tem o sistema analógico. E o NVR, por que NVR? Essa letra N, ela vem de uma sigla do inglês de rede, network. Por quê? Ele não tem todos aqueles cabos. Você liga um único cabo aqui, que é... Qual é esse cabo? É o mesmo cabo que você liga no seu computador. Aquele cabo de rede. Que você faz a conexão aqui, e aí você conecta. E como é que eu conecto as 16 câmeras nesse sistema aqui? Então, vamos lá. Você tem uma forma de fazer isso, e eu já vou mostrar ela aqui já já. Só que antes, bem rapidamente, gente, bem rapidamente, mas isso aqui é curioso. Mesmo naquela época, onde só tinha os sistemas analógicos, ou o sistema de câmera IP era muito caro, então valeria a pena você usar realmente o analógico. Só que mesmo assim, por falta de atualização dos profissionais da área, eles faziam esse tipo de instalação com aquela cachoeira de cabos que eu mostrei para você. Então, bom, já mostrei aqui a foto, né? Vem um montão de cabo. E muita gente passava despercebido e não via. Olha aqui, ó, uma coisa que eu usava em todas as minhas instalações lá das antigas, que era essa daqui, ó. Vou mostrar para você um aparelho que pouca gente conhece. Mas como eu falei que é rapidamente, inclusive eu nem recomendo mais porque ele continua sendo analógico. Mas olha quantos cabos vão chegar lá no seu aparelho DVR. Esses aqui, ó, um cabo. Esse cabo, ele tem vários filamentos aqui, onde ele vai sair e vai se dividir. Mas só vai acontecer isso na ponta aqui. Então, o cabo que viaja e vai lá para as câmeras, né, que vai
sobe lá, numa casa, por exemplo, os cabos que sobem vão para o telhado e eles vão chegar numa central, tá? Esse cabo aqui, ó, chega numa central e aqui você tem vários conectores para essas câmeras, tá? Um para cada câmera. E esse aqui é de 16, tá? Então, o que vai acontecer é que você faz uma instalação muito mais limpa. Então, vamos lá, ó. Eu recomendo esse equipamento aqui quando? Se você já tem um sistema de câmeras e pretende ficar com ele já ainda há algum tempo, você investiu aí há pouco tempo, bom, não se sinta enganado, mas é por falta de treinamento do pessoal da área e eles não se atualizaram. Então, o que você vai fazer? Compre um aparelho desse aqui, ó, e eu vou dar um nome já já, tá? A gente vai fazer como se fosse uma montagem aqui de um sistema de câmeras, para a gente pesquisar na internet os valores e o que você tem que comprar. Já que a gente está falando de fazer um upgrade, tá, no seu sistema de câmeras, bom, se você não pretende gastar o mesmo valor, um pouco mais, que você gastou já no seu sistema atual, você ainda pretende manter ele por um tempo, aí você vai comprar esse aqui, ó, o rack organizador ou painel organizador, tá, de câmeras. Beleza, vou indicar depois onde você compra. E aí, em substituição a isso, se você vai instalar um sistema novo, eu tenho duas recomendações, tá? Uma delas é o seguinte, você vai ligar o DVR, e aí o que vai ser ligado nessa outra ponta aqui? Você vai ligar o seu DVR, tá? No roteador da rede da sua operadora, e vai ficar ligado lá. E você também pode ligar ele aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar do switch. Esse switch aqui, ó, tem várias portas onde você vai ligar a outra ponta do seu sistema de câmeras. E aí as suas outras câmeras, tá? Que são as câmeras IP, elas têm essa mesma conexão aqui. Então, deixa eu pegar uma câmera IP aqui. Essa câmera IP, ó, ela é parecida com qualquer outra câmera, mas o que muda aqui, ó, é a conexão. Beleza? Ó, essa conexão aqui encaixa um cabo de rede, igualzinho aquele ali, do sistema de câmeras e do seu computador. E aqui é a alimentação da energia, tá? Você vai ligar uma fonte de 12 volts, geralmente 12 volts. E você vai ligar também o cabo aqui e vai ligar nesse aparelhinho. Então, ó, pensando naquele modelo que eu te mostrei agora, do rack organizador, desse painel organizador, se você tem a mesma estrutura lá, uma casa com um telhado, aonde esses cabos vão ser passados? Vão ser passados todos lá para cima do telhado, e aí você vai ter o switch, que vai ficar lá em cima recebendo todos os cabos. E quantos cabos vão descer para o seu equipamento de câmeras aqui, seu NVR? Um cabo, tá? Então você vai ligar somente um cabo. Então já dá para perceber que já melhora, além da estética, né? Esse tipo de conexão aqui de cabo, ele não dá um problema, tá? Existem sistemas de câmeras que eu instalei, tá, em alguns clientes aí que já tem, olha, acho que já faz aí uns 6 anos. E eu nunca precisei voltar lá para fazer uma manutenção. Uma única vez que eu voltei foi quando eles trocaram de operadora de internet, e aí eu tive que ir lá para atualizar alguma coisa do roteador e não mexi no sistema de câmeras. Então, esse tipo de instalação, tá? Instalação de câmeras IP, é o que tem hoje de mais atual no mercado. Então, você tem que considerar essas informações que eu te passei aqui. E a resolução do seu aparelho, eu recomendo que ela já seja nesse modelo aqui. Mesmo que você escolha comprar câmeras HD, com essa resolução aqui. Ó. Por que o outro aparelho ele não pode ser HD? Bom, se você quiser todas as câmeras HD, tudo bem. Então, você pode comprar um sistema com essa resolução menor também, para ficar igual. Mas, geralmente, o que eu recomendo? Se você quer 16 câmeras, você também não precisa investir tudo de uma vez, comprar todas as câmeras de uma vez. Então, você pode comprar 2, você pode comprar 4, dependendo de quanto você tem para investir. E na medida em que você consegue, em algum ambiente, eu vou colocar uma câmera com a resolução de 720, que é HD, e lá fora eu quero monitorar os carros que passam.
e aí eu vou botar uma câmera melhor. E aí você vai comprar uma câmera 1080. Se você ligar ela num NVR que não seja do mesmo padrão aqui, ó, o que vai acontecer? A sua câmera vai ter que diminuir a resolução para conseguir transmitir a imagem para ele. Você vai conseguir ver? Vai. Mas você vai investir num equipamento que é um pouquinho mais caro, que tem uma resolução maior, e você não vai aproveitar tudo dessa resolução. Então, recomendo que o seu equipamento, seu NVR, seja esse aqui, tá? Com essa resolução de 1080 e tenha o padrão ONVIF. O que o padrão ONVIF faz? Ele se torna compatível com todos os modelos que sejam ONVIF das câmeras IP do mercado. Beleza? Beleza. Então, ó, agora eu vou passar aqui para você algumas coisas relacionadas a valores, tá? Como é que você deve pesquisar na internet? Bom, eu costumo fazer assim, ó. Eu entro no Mercado Livre e entro no Google também. Mercado Livre. E aí eu faço o seguinte. Vamos colocar lá na pesquisa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Mercado Livre. E aí você pode procurar assim, ó. Câmera IP. Aí você procura. Tá? Vamos fazer aqui um teste de preço. 1080p. Ó, câmera IP 1080p. E aí já coloca a função IR-Cut, que é uma função indispensável, tá? Vamos ver se a gente encontra aqui e o que ele vai trazer de resultado para a gente. Eu costumo pegar e ordenar aqui, ó, por preço, menor preço. Ele vai fazer uma classificação para mim. Quanto você imagina que deve ser uma câmera de uma alta resolução Full HD? Geralmente os instaladores, eles vão repassar para você um valor lá na média de R$600 até R$1.200, tá? Eu já vi por aí. E aí você pode, ó, comprar. Ó, existe aqui uma câmera, vamos ver, ó, se ela só tem que se atentar se ela é IP. Ó, vamos entrar aqui. Pela foto, ela já parece ser uma câmera IP. Então, ó, vamos abrir o link. Esse valor aqui, ó, eu acho bem interessante, gente, tá? Para um produto que tenha essas características, ó. A marca, gente, como eu falei, não importa, tá? Não importa. Aí você diz assim, tá, mas um produto chinês, por exemplo, você no início falou para mim de segurança. Um produto chinês tem segurança? E aí, vamos lá. A Intelbras fabrica o produto aqui no Brasil, tá? Seja uma câmera IP, seja um aparelho NVR lá. Ele fabrica lá, pelo que eu sei, né, na Zona Franca de Manaus. E aí, eu não sei se hoje ainda é assim. Mas ele fabrica aqui no Brasil, mas o software que roda lá dentro, tá? O aplicativo do DVR, ele é baixado da internet de um modelo chinês, tá? Isso você pode pesquisar aí. Vou dar um material para você pesquisar. E aí você vai complementar aqui, ó, o seu conhecimento sobre essa questão aí de qual o aparelho mais seguro que você deve comprar, né? Você vai procurar por esse nome aqui, ó, Dahua. Esse Dahua é um padrão que um fabricante chinês criou, e aí ele criou o software, tá? O aplicativo que roda dentro do DVR, e tornou esse aplicativo padrão para quem quisesse. Então, muitas empresas pegam ele, baixam o aplicativo. Alguém já deve ter ouvido falar aí de open source. É uma licença, tá? Que qualquer pessoa pode pegar o programa, baixar ele, fazer modificações e personalizar. Tá? Então, a Intelbras também utiliza esse padrão aqui, Dahua. Voltando. Vamos escrever de novo aqui, que eu apaguei sem querer. O Dahua, a Intelbras usa, vários outros fabricantes usam, tá? Pouquíssimos, tá? Utilizam um outro modelo, mas também é baixado de um software open source que tem as mesmas características de segurança, ou seja, nenhuma. Então, eles se preocupam muito com velocidade da transmissão, com a resolução, se ela vai ser atingida perfeitamente, para você ter uma imagem boa, mas a segurança fica para trás, tá? E aí, como eu falei, na live de hoje, das 9 horas, a gente vai falar mais sobre segurança.
Então, eu até coloquei ali, né, um tema um pouco controverso, as melhores maneiras de você se tornar um alvo fácil na internet. E aí a gente vai falar sobre isso, e eu vou mostrar como não ser esse alvo fácil. Mas tudo que eu tenho visto por aí de dicas, tá, de segurança, são basicamente as mesmas, e eu posso dizer para você que elas são muito rasas, tá? Elas não garantem a sua segurança nessa totalidade, não, beleza? Então, de noite a gente vai falar mais sobre isso na próxima live. E aí, onde eu estava aqui, estava falando com você sobre... Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver onde eu estava, no meu roteiro aqui. Eu falei sobre os modelos, o NVR, as características que você deve ter, né, que você deve procurar. E a gente estava aqui, ó, no site do Mercado Livre para fazer uma comparação de preço. Então, olha aqui, ó, uma câmera que hoje é vendida aí em volta de R$600 a R$1.200. Você pode achar ela aqui no Mercado Livre. Ó. Vamos ver as características dessa câmera aqui. Ó. O que você deve se preocupar, tá? Então, por isso que eu falei, essa câmera, ela também vai ter esse mesmo padrão do sistema Dahua. Ela também não tem a segurança da informação, mas você vai aprender a proteger. Então, você vai comprar o seu sistema de acordo com as características que eu te falei, prezando também o custo-benefício, tá? Então, ó, ela tem o conector aqui, ela tem lá, né, o cabo de rede, é isso que você tem que verificar. Geralmente é esse RJ45, que é o cabo de rede. E aí você vai prezar aqui, ó, pela lente, tudo que você precisar de acordo com as características. Mas vamos olhar aqui mais, ó. Ela é um padrão ONVIF, compatível, então, com todos os aparelhos que têm essa funcionalidade aí, ONVIF. Ela tem uma resolução Full HD, aqui está escrito HD, né? Mas 1080p é Full HD. Bom, ela tem o IR, ó, com filtro Cut. Está escrito errado aqui, né? Seria o IR Cut, mas, ó, ela tem esse filtro. Detecção de movimento, pouco importa. Numa câmera IP você não precisa se preocupar com isso, porque quem faz esse controle de movimento é o seu aparelho de gravação, o NVR, tá? Então não precisa se preocupar. E aí você, se ela for externa, ó, nesse caso aqui, a sua necessidade, se for para monitorar um ambiente externo, ela tem que ter isso aqui, ó, uso interno e externo, porque ela é a prova d'água, tá? Aí tem as especificações. Uma outra coisa importante, tá, gente? Sensor, o tipo do sensor, uma coisa que não poderia ter faltado aqui, ó, mas agora eu vou atualizar. O sensor 1/3. O que é 1/3? Vamos colocar aqui, ó. Tem que ter sensor 1/3, ou menor, 1/2, tá? Quando você utiliza o sensor, o que eu recomendo que você dispense, às vezes você vê uma câmera muito barata no mercado, é o sensor 1/4. Isso mexe um pouquinho no tamanho da imagem, tá? Então, mesmo que você coloque uma lente de abertura grande, quando você tem um sensor aqui, ó, 1/4, ele dá uma encolhida um pouco na imagem, e é assim, você poderia ter aproveitado melhor quando você compra um sistema que tem uma abertura, né, um sensor de 1/3, tá? Isso é uma característica técnica, mas escolha sempre 1/3 para que você tenha uma imagem um pouco mais ampla, tá? É como se você tivesse uma tela de computador quadrada e ela é 1/4. E 1/3 é como se fosse uma tela wide, mais longa, né? Então, sempre escolha 1/3. Se você achar um sistema de câmeras que venha com 1/2, melhor ainda, tá? É uma abertura bem maior. Mas, geralmente, você encontra isso aqui, 1/3. Então, não vamos esquecer. Beleza, uma característica que não pode faltar. Não se preocupe com isso aqui, ó, comparando com uma resolução de um celular, tá? 2 megapixels. Existe hoje celular de 60 megapixels, né? Mas para que serve? São sistemas, são celulares que geralmente usa mais de uma câmera ali, faz uma junção de imagem, tem toda uma coisa, e ela é feita para você tirar a imagem assim numa paisagem gigante, um outdoor, para você imprimir um outdoor. No caso das câmeras, tá? 2 megapixels já é bastante resolução para um sistema de câmeras, tá? Então é isso aí, ó.
essa resolução, como ele diz aqui, ó, HD, ele está equivocado. O 1920 por 1080, ó, é o 1080p. E tem uma resolução Full HD. Esse H264 é um padrão de imagem, é o que você vai encontrar normalmente. Ó, a distância do infravermelho, 30 metros, então é uma boa distância. E, ó, é isso, tá? Essas características aí que você tem que procurar. Então, ó, você vai comprar um sistema de câmeras, você começa investindo, ó, em 2 câmeras, dependendo da sua condição financeira, você parcela, e eu acho que é um bom preço para um sistema de câmeras. Mas ele não se resume só nisso, tá? Então, você vai comprar esse aparelho e você vai comprar o NVR, que não está aqui, está aqui, ó. O NVR, beleza? E aí, olha que interessante. Se você tiver com uma possibilidade de esperar um pouco mais, quando você compra um NVR, tá? Que você pode comprar de qualquer lugar, como eu falei, a segurança dele, segurança da informação que vem nesse NVR, ela é escassa, tá? Então, você pode comprar da China. Então, olha que legal aqui, ó. Vamos procurar no próprio Mercado Livre. Vamos ter uma ideia aqui, ó. Eu vou procurar assim, ó. NVR, placa. Só para vocês terem uma ideia, para ver se alguém aqui no Brasil está vendendo. Eu vou aqui no shopping. Ó, ele vende uma placa separada. Aí você talvez tenha um preconceito. Ah, mas eu vou comprar um circuito eletrônico sem nenhuma estética, sem uma caixinha. Gente, uma caixinha, eu indico aqui também. Você compra essa caixinha muito barato e você envolve ele. Por quê? Ele fica desse tamaninho aqui, ó. É muito pequeno. E aí eu vou mostrar no final aqui um macete, onde você pode colocar esse sistema em qualquer lugar da casa, sem se preocupar onde o fio vai descer, onde você vai fazer a conexão do fio, ó, do cabo de rede, que está conectado aqui, ó. Tá bom? Então, você não precisa se preocupar, porque isso aqui pode ficar guardado dentro de um armário, em cima do seu guarda-roupas, em qualquer lugar. Até por uma questão também de segurança. Em alguns casos, pessoas que invadem um sistema, invadem um estabelecimento, eles procuram logo onde está o sistema de gravação, para eles poderem levar as gravações junto com eles, né? Então, você vai ter a possibilidade, com a dica que eu vou dar aqui no final, e essa é a dica de ouro, tá, gente? Eu posso garantir para você que ninguém está usando essa modalidade aqui de instalação, essa dica que eu vou dar para você. Vai facilitar totalmente a sua vida. Aí você pergunta assim, tá, mas você está me indicando comprar um sistema de câmeras e você quer que eu faça a instalação? Não, eu recomendo que você veja os preços, tá? Que você possa negociar melhor um preço com o seu instalador, ou você compra o equipamento e paga para um instalador fazer, tá bom? Mas é importante que você conheça algumas características para que você não é enganado, porque tem muita gente trabalhando aí direito, com honestidade, mas essas pessoas não têm se atualizado. Isso é o que eu tenho visto muito por aí, tá? Pouquíssimos casos que eu vi são de desonestidade. É mais por falta de conhecimento técnico. Então, dada essa situação, eu recomendo fortemente que você saiba exatamente o que está comprando, tá bom? Então, vamos lá. Então, você pode ver aqui, ó. Olha que interessante. Esse aqui tem 8 canais. Eu recomendo que você compre o de 16 canais. Mesmo que você vá usar 4 câmeras, 6 câmeras, com o tempo, você pode decidir botar mais câmeras e aí não vai afetar você. Olha que legal, ó. Ele tem aqui, ó, 16 canais, 5 megapixels, segundo ele. Se ele já tiver 2, já está muito bom, tá? E aí você pode procurar aquelas características, ONVIF e coisas do tipo. Mas ele tem que ser NVR, tá bom? Como eu mostrei antes para você. Então, onde geralmente se vendem esses equipamentos? Então, você compra ele geralmente em sites como o AliExpress. Aqui, ó, esse é o site do AliExpress. Então, você entra lá e aí você entra pelo site, pode comprar. Lá, geralmente, a compra é segura. É igual o Mercado Livre, tá? Você compra, a mercadoria chega. Como você não vai comprar em grande quantidade, a Receita do Brasil geralmente deixa passar. Se ela não passar, ela vai colocar uma taxa padrão aí para você. Ó, eu não sei mais como tá isso, tá?
Faz tempo que eu não compro um equipamento, que eu já tenho todo o equipamento que eu preciso, mas isso já deve ter mudado. Você vai, então, sofrer uma taxa aí de alfândega, e mesmo assim o valor, em comparação ao valor do Brasil, vale muito a pena você pagar essa taxa, tá? Geralmente um aparelho desse, vou procurar agora um NVR, que não seja com a placa, só o NVR, que vai vir já com a caixinha, já vai vir com tudo dentro. Vou colocar assim, NVR de 16 canais, que a gente viu ali por uns R$100, olha quanto você vai pagar aqui no Brasil, ó. Uns R$1.000, tá? E vamos procurar, ó, R$1.600, né? 1.500, tá aqui, ó. Então, é tudo por aí. E agora vamos fazer uma comparação, tá? Se eu procurar no Mercado Livre um equipamento, a gente já vai encerrar, tá, gente? Vou dar essa dica aqui, a gente já está chegando no final. Esse equipamento aqui, ó, se eu procurar NVR placa, será que tem no Mercado Livre? Às vezes tem alguém vendendo, alguém que já comprou, já importou, e a pessoa está vendendo. Vamos ver se eu consigo ordenar aqui, ó, menor preço. Não, isso aqui é um sistema provavelmente antigo. HVR, gente, eu não recomendo, tá? É um sistema híbrido que aceita tanto o NVR quanto o HVR. Se você quer migrar aos poucos o seu sistema de câmeras, tudo bem, mas só vale investir se esse aparelho for realmente um preço acessível assim. Você tem que olhar, esse aqui é usado, você tem que considerar isso. Ó, um NVR de 4 canais, aqui não tem nenhum com a placa, só a placa separada. Mas 4 canais você encontra aí, ó, por 239. Considera um valor alto, tá? Para você ter suporte só de 4 canais. Então, não acho que vale a pena, não. Então, você vai lá, AliExpress, procura lá, NVR, placa. E aí você vai conseguir, tá, um preço excelente para você fazer uma instalação muito boa e de qualidade, procurando aquelas características que eu falei, beleza? Agora, eu vou dar uma dica aqui. Eu acho que eu vou deixar isso aí para uma outra live. A gente já está estourando aqui, 1h20, e eu vou passar essa dica para outra live, não na live de noite, mas na próxima live, provavelmente, na live de amanhã, posso falar um pouquinho mais sobre equipamento, tá? E essa dica aqui eu acho que ela já vai te ajudar bastante. Deixa eu ver se eu posso ter esquecido alguma outra coisa aqui importante. Câmeras que você não deve comprar. Tá aqui, ó. Câmera que você não deve comprar. Qual é o tipo de câmera? Bom, primeiro você achou aquelas características. Aí você fala, cabear é um trabalho muito ruim. Eu vou comprar uma câmera Wi-Fi. Gente, no sentido aí no quesito segurança, câmeras Wi-Fi, elas são as câmeras mais frágeis que você pode colocar em algum local que você queira monitorar. Eu recomendo ela zero, menos 1, que você compre uma câmera e utilize a funcionalidade Wi-Fi da sua câmera. Por quê? Porque além dela não ter a criptografia, aquela preocupação com a segurança da privacidade, a segurança da informação, é muito fácil, tá? Qualquer pessoa ali da sua vizinhança, como a sua câmera Wi-Fi, ela emite um sinal de rádio para fora, igualzinho o Wi-Fi do seu roteador. É muito fácil, um programa que a pessoa instala lá no computador dela, é uma versão do Linux especial, os hackers gostam muito dela. Não precisa muito conhecimento, tá? Então, se você tem uma vizinhança ali que é próxima, tem um monte de rede Wi-Fi por ali, uma pessoa instala esse Linux, faz uma varredura, e no máximo que eu já vi, no máximo, a pessoa colocando uma senha muito difícil, essa senha do Wi-Fi é quebrada em 2 dias, tá? E eu já vi ela ser quebrada em 15 segundos e algumas senhas um pouquinho mais difíceis até em 2 horas. Então, 2 dias é um recorde, assim, que ultrapassou muito, tá? Então, quem é que vai ficar trocando a senha do Wi-Fi de cada câmera a cada 15 minutos ou a cada 2 horas? Então, eu não recomendo, tá? Câmera Wi-Fi, nem pensar. Você imagina uma agência bancária colocando câmeras Wi-Fi. Alguém que chegue lá fora, tá? Queira monitorar toda a rotina do banco, os funcionários, ele emite lá um sinal Wi-Fi pelo Linux e ele consegue invadir as câmeras muito facilmente. Então,
Se você tem um local que você quer privacidade, recomendo fortemente não utilize câmeras Wi-Fi, beleza? Essa é uma recomendação fortíssima e não é bom você fazer. Vamos lá. Então, eu falei já sobre a câmera Wi-Fi, acho que esse era o recado que eu tinha também para dar. Espero que eu possa ter ajudado você. E o seguinte, se você quer uma lista mais completa do que você deve comprar para você economizar, montar um sistema completo, na live de hoje eu vou convidar você para acessar o meu canal que eu estou criando lá no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, só que ele tem muito mais funcionalidade, é mais seguro e cabe muito mais gente lá, tá? No WhatsApp cabe umas 250 pessoas, no Telegram não tem esse limite e tem outras funcionalidades interessantes, tá? De enquete, onde eu posso fazer perguntas e estatísticas e eu posso ter um contato muito mais próximo com você. E lá eu também posso mostrar um pouquinho do que eu faço por aí, dar um suporte gratuito para você. Você vai experimentar pelo tempo que você estiver lá no meu canal, eu vou dar um suporte, tá? Se você é instalador, se você é um usuário caseiro que quer aprender um pouco mais, você pode fazer perguntas lá e eu vou ajudar você tirando dúvidas e tudo mais, tá? Eu estou abrindo essa oportunidade por pouco tempo, para as pessoas que entrarem lá, eu vou definir aí um limite e eu vou fechar, porque com muita gente, depois eu não vou conseguir atender todo mundo, até porque eu tenho que dar atenção aos clientes que eu já tenho, mas eu quero criar esse canal para criar um contato mais achegado com você, para que eu possa ajudar a aumentar a sua segurança, tá? E nesse canal eu vou dar dicas exclusivas, algumas dicas eu não dou aqui, e disponibilizar um material, tá? Por exemplo, dessa aula aqui, dessa live que você participou aí junto comigo, eu vou criar um material para especificar cada item desse, basicamente explicar tudo que eu expliquei aqui, mas tudo por escrito. Então, se você curte esse tipo de conteúdo por escrito, entra lá no canal que eu também vou compartilhar com você. Beleza? De noite eu vou divulgar esse canal, eu ainda estou criando ele lá, estou vendo a melhor maneira de fazer isso, porque lá tem canal, tem comunidade, tem grupo, e aí eu estou criando lá a melhor maneira. E na live de hoje, 9 horas da noite, eu vou compartilhar com você o acesso, para que você possa receber esse conteúdo exclusivo, beleza? E a gente possa ter um contato mais achegado aí. Obrigado aí para quem participou, galera que assistiu aí. Espero que possa ter feito, né, sentido para você, que isso possa aumentar aí a sua curiosidade, para que você possa aumentar a sua segurança com o sistema de câmeras. Mas agora, para aumentar a sua privacidade, você precisa acompanhar os outros vídeos, onde eu vou mostrar para você as maneiras que as pessoas fazem, achando que estão aumentando a sua segurança e acham que estão protegidas. Então, qual vai ser o tema da live de 9 horas? As melhores maneiras de você se tornar um alvo fácil na internet. E aí, claro, em contrapartida, eu vou mostrar as melhores maneiras de você se proteger, tá? Então, vamos junto. A gente se vê lá na live das 9 horas da noite. Até lá, esteja seguro, esteja segura e até mais.